E no programa de hoje tem cavalos, porque a gente vai falar sobre hipismo. Fernando, primeira coisa, para explicar para o pessoal de casa que não conhece ou que tem algumas dúvidas, o que é exatamente o hipismo? O hipismo clássico é uma prova onde o cavaleiro tem que levar o seu cavalo durante um percurso armado por um armador de percurso, e durante esse percurso são criadas algumas dificuldades de controle e de salto para o conjunto superar. E como que é avaliado no campeonato? Como que é avaliado a pontuação desses obstáculos? A prova de hipismo ela funciona basicamente da seguinte forma: o cavalo não pode derrubar o obstáculo ou ter um refúgio, que é um desvio, né? Ou o cavalo se recusar a saltar o obstáculo. Se o cavalo fizer isso, ele é penalizado em 4 pontos e você está fora da disputa. E a disputa final é com os cavaleiros que não derrubaram nada, não tiveram penalizações, e aí é uma prova ao cronômetro, que você tem que continuar não derrubando nada e ser o mais rápido possível. E aí entra a questão do tempo, tem que ser rápido, veloz, como você disse. Isso, aí entra a questão do tempo. Quanto mais rápido você vai, maior é o grau de dificuldade, mais chance você tem de ser penalizado. E como que funciona a relação de categorias? É dividido por idade, não só por idade, tamanho, como que é isso? Isso, a gente tem dentro do esporte a divisão da idade tanto do cavalo como do cavaleiro. Ou seja, tem provas de cavalos novos, que são cavalos jovens de treinamento, que ainda não estão prontos. E tem também a categoria do cavaleiro, que pode ser um mirim, mini mirim pela idade, ou cavaleiro amador. E em relação ao cavalo, qual que é a idade que ele já começa a disputar campeonato? É a partir dos 4 anos. Dizem que aos 8 anos de idade do cavalo é o auge dele, é isso mesmo? Isso, a prova de cavalos novos ela começa com 4 anos e a cada ano ela vai progressivamente aumentando. O cavalo com 8 anos, se ele fizer a prova de 8 anos, ele for um cavalo uma prova já muito bem difícil. Um cavalo saltando a prova de 8 anos é uma prova de 1,40 m já, que é uma prova já bem alta. E nisso também, assim que o cavalo evolui, vamos dizer assim, de acordo com a sua idade, o seu treinamento, sua experiência, o valor dele, o passe dele fica maior também, né? Isso, tudo é em relação a resultado, né? O cavalo, quanto mais resultado ele tem, mais valor ele agrega, tanto esse valor financeiro como afetivo também no dono do cavalo, né? Fernando, e hoje aqui, você está dando aula aqui pro pessoal, é uma aula de hipismo, como que é essa aula? Isso, esses 2 cavaleiros que estão aqui, eles já montam há algum tempo, eles já competem em prova, e hoje é uma aula que eles estão treinando, eu acabo treinando o conjunto, né? O cavalo, tanto o cavalo como o cavaleiro. Eles estão saltando um pouco, fazendo a repetição do que a gente vai encontrar numa prova. Fernando, eu vi que tem uma criança ali de mais ou menos uns 12 anos e tem um adulto. Não tem idade para fazer o hipismo ou mesmo para fazer essa aula? Não, a gente dá aula tanto para um iniciante, um garoto, uma menina, como para as pessoas adultas, até idosos já vieram fazer aula. Agora, no caso do Orlando e do Matheus, eles competem. Agora, se eu quiser vir aqui só porque eu gosto de cavalo, quero aprender a montar, quero, ter habilidade ali com o cavalo, pode fazer essa aula também? Pode também. Aqui a gente dá aula de equitação, ou seja, que é a arte do cara, da pessoa aprender a montar. Então ela vem aqui para aprender a montar. Se o objetivo dela for aprender a montar, a gente faz um treinamento visando isso e não a competição. E aí com isso não precisa ter o próprio cavalo. Aqui a escola pode fornecer. Isso, a gente fornece para quem está começando tanto os equipamentos de segurança, como o capacete e a sela do cavalo, todo o material do cavalo, e fornecemos também o cavalo, ou seja, a pessoa tem que vir com a vontade de montar. Agora, como você disse, dificilmente essa pessoa que vem só para montar, ela não vai competir, né? Porque a paixão é tanta, gosta tanto disso e que acaba procurando competir mesmo, né? Isso, aqui não é a pessoa, ela vem aprender a montar e normalmente acontece que conforme ela vai aprendendo, ela vai querer competir, a gente já tem isso daí dentro da gente,
E aí nós levamos os cavalos para as competições, tanto nacionais como estaduais. He gave it all to keep it all together and keep his family on his land. Like his daddy, years wore out his body, made it hard just to walk and stand. You can break the back, but you can't break the spirit of a small town southern man. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando de hipismo, falando dessa aula, e a gente vai conversar com o Matheus, que é apaixonado por cavalos. Não saia daí. Eu escolhi o cavalo porque assim, eu acabava não me dando muito bem com esportes assim, em grupo, né? E daí eu percebi que o que eu gosto mesmo é de cavalo e o mais legal também, né, que é estar eu e ele em parceria. Come on and sing it. Ha la 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 la. Ha la 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 la. Let's all sing ha la 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 la. Laying it down. Everything is sound. Ha la 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 la. Ha la 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 la. Let's all sing ha la 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 la. Hallelujah. We're connected now. Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada que garantem serviços com extrema qualidade e precisão, sempre com muita segurança e agilidade. Serviços de guias e sarjetas, redes de água e esgoto, conservação e manutenção de rodovias, loteamentos, infraestrutura, pavimentação e terraplanagem em geral. Na Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora, o cliente pode escolher pelo serviço por empreitada ou por período, transformando projetos em grandes empreendimentos. A preocupação com o meio ambiente está no foco dos projetos do Grupo Céu Azul, sempre respeitando a legislação visando proteger a natureza. Grandes obras da cidade e de toda a região já contam com a marca Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Conheça mais em céuazulterraplanagem.com.br ou ligue para 2101-3446. No Campolim, em Sorocaba, você encontra um completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Espaço Maru. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial. E ainda, o revolucionário método de redução de gordura, criolipólise. Agende já sua avaliação gratuita. 3031-3519. Espaço Maru. Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar, em frente ao Parque Cassato Maru, no Campolim. Mãe, como que é ser a mãe de um menino que tá competindo, de um cavaleiro, né? A cada salto é um frio na barriga? É um frio na barriga, uma borboleta que voa mais alto, é adrenalina pura, na verdade, né? A gente vai pra assistir, torcendo, né, imensamente, mas é assim, sempre com friozinho na barriga. E agora que o seu filho, o Matheus, está evoluindo, os saltos estão ficando cada vez mais altos, você tá preferindo até nem ver, né? Então, quando eu posso, à medida do possível, a gente sempre vai. Mas como realmente ele tá saltando mais alto, aí a gente fica mais assim, insegura. E quando o pai leva de boa, aí eu falo assim, olha, hoje eu vou ficar por aqui então. E coincidência. Então eu tô meio cansada, esse final de semana eu vou ficar por aqui. Porque realmente a gente fica muito, muito preso àquilo, você fica atento a cada salto, a cada obstáculo pulado, e na verdade, assim, você não quer que nada saia errado. E com o olho no cronômetro, né? Porque precisa estar tudo em cima, precisa casar tudo, né? Tempo, salto, tudo direitinho, então E ainda ali, torcendo pela saúde para manter a segurança do filho, né? Com certeza. Agora, você quando vai assistir, você é uma mãe comportada? Ou você é aquela mãe que briga, que xinga? Não, eu sou comportada, até porque a gente vê algumas mães, né, alguns pais que gritam, xingam às vezes o pessoal
os juízes. Na pontuação, né? Isso, mas não, eu acho que não, né? Eu acho que, assim, é um momento ali, na verdade, é uma divisão cavaleiro e cavalo. Então, assim, depende exclusivamente só dos dois e do momento também, né? E como que começou a paixão do Matheus por cavalo? Você, os pais que incentivaram, partiu dele? Como que foi? O pai sempre teve cavalo desde pequeno, mas o Matheus também, desde que nasceu sempre gostou muito. Tinha o cavalinho de madeira, né, de pequenininho, chamava atenção toda vez que via as charretes, né? Sempre gostou muito, desde de pequenininho mesmo. E montar mesmo, ele começava a subir com o pai, com alguém que ia montar com 1 ano e meio, 2 anos, sempre gostou bastante. E depois a vontade que veio, né, de estar, na verdade, competindo e estar no meio, né, que acho que é uma coisa assim que ele gosta demais, ele gosta muito mesmo dos animais, gosta de competir, ele é uma criança extremamente disciplinada com relação à prática do esporte, e eu acho que vale a pena a gente investir. Enquanto o Matheus evolui aí na sua carreira, a mãe fica com o coração ali só torcendo. Isso, só torcendo, né? E assim, quem sabe, né? A gente não consegue ver o Matheus ainda numa Olimpíada, né? Que o ano passado ele já foi para um campeonato estadual, teve uma colocação ótima, né? Para a categoria dele. E quem sabe, né? Vamos ver. Assim seja. Exatamente. Eu consegui parar aqui o Matheus na aula dele, porque é difícil, viu? Se deixar, ele fica aí o tempo todo. A mãe dele já contou que tem que até conciliar com a escola, porque ele gosta mesmo de cavalos. E agora eu vou saber dele. Você sempre gostou de cavalo, e por que você escolheu o cavalo? Por que não futebol? Por que não basquete? Por que o cavalo? Eu escolhi o cavalo porque, assim, eu acabava não me dando muito bem com esportes, assim, em grupo, né? E daí eu percebi que o que eu gosto mesmo é de cavalo e o mais legal também, né, que está eu e ele em parceria. Isso é uma coisa legal, né? Não é um esporte coletivo. Depende de você e você. Quer dizer, de você e o cavalo, né? É isso mesmo. Aliás, a prova é 50% cavalo, 50% cavaleiro. E como que você faz para estabelecer essa relação com o cavalo? Existe o cavalo que você se dá bem, outro não? Ou depende de técnica somente? Como que é essa relação? Não, assim, a partir do momento que a gente começa a montar com o cavalo, né, a gente começa a criar uma relação com o cavalo, né, a gente leva ele pra tomar banho, a gente monta ele, dá grado pra ele, e assim a gente vai virar um amigo dele. Ou seja, não adianta só vir aqui no dia da aula montar no cavalo, porque ele nunca vai fazer amizade com você desse jeito. Tem que ter outros momentos com o cavalo pra poder ter essa parceria, é isso? É, isso mesmo. E eu tô falando isso, gente, porque este cavalo... Qual é o nome do seu cavalo? O nome dele é Oiti. Ele ganhou faz apenas 1 semana, foi uma surpresa do pai. Conta pra mim como que foi isso. Como já deve ter falado, a gente veio... Aliás, eu vim montando nessa hípica aqui há pouco tempo. E a gente tava procurando um novo cavalo, né? Mas assim, a gente tinha até que desistir da procura. Daí depois que eu comecei a treinar com esse cavalo, meu pai veio e falou que como eu tava me dando bem com ele... Era seu. Era esse. Gostou da surpresa? Claro, como que não gostar? O cavalo é bom, né? Como que tá a sua adaptação com ele? Estão se dando bem aí? Sim, tem que ser, né? Agora demora um pouco pra gente formar o conjunto, pra confiar um no outro pra ir pra prova, mas assim, aos poucos vai. Falando em prova, né? O ano passado você foi num campeonato importante, teve uma boa colocação e agora essa aula aqui é um treino para um próximo campeonato. Qual que é esse campeonato? Bom, eu vou ter no campeonato de Santo Amaro, lá em São Paulo, que é campeonato de amador mesmo. Tá se preparando? Sim. E o ano passado, qual que foi a sua colocação nesse campeonato e qual que é o nome do campeonato que você participou? Eu fui no Agroman, que é em Ribeirão Preto. Eu fiquei entre os 16º, por aí. Foi bem, né? É uma coisa nacional, é isso? Sim. Bom, agora eu vou deixar o Matheus voltar pra aula, porque senão ele vai brigar comigo. Boa sorte pra você e seu cavalo nas próximas competições. E a gente vai continuar aqui falando de hipismo. Boa sorte, Matheus. Obrigado.
Olha, gente, eu tô aqui na tentativa, mas como ele disse, realmente qualquer pessoa pode. Eu que nunca fiz isso, até que tô me adaptando aqui. É lógico que eu preciso de mais alguns treinos, mas é muito bacana. A sensação de estar aqui em cima é realmente muito boa. Quem não experimentou, experimente que vale a pena. E eu vou tentar andar mais um pouquinho, tá? Estamos negociando aqui. E agora acabou aqui a aula do Fernando, mas depois do intervalo a gente volta e a gente vai contar o lado profissional, o lado cavaleiro dele. Vocês vão conhecer os troféus. Pode ser, Fernando? Claro, será um prazer. A gente já volta. O cavalo, para mim, há um bom tempo, significa a minha vida, né? Na verdade, hoje em dia, as pessoas que eu conheço, as pessoas que estão em volta, os meus amigos, são todos ligados ao cavalo. E é uma coisa que só cresce e cada dia a gente conhece novas pessoas, pessoas legais que fazem parte da vida. Então, para mim, eu não saberia descrever minha vida sem os cavalos. No Campolim, em Sorocaba, você encontra um completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Espaço Maru. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial. E ainda, o revolucionário método de redução de gordura Criolipólise. Agende já sua avaliação gratuita. 3031 3519. Espaço Maru. Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar. Em frente ao Parque Cassato Maru, no Campolim. Come on and sing it. La 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 la. La 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 la. Let's all sing la 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 la. Let it down. Everything is sound. La 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 la. La 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 la. Let's all sing la 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 la. Hallelujah. We're connected now. O esporte local está de volta e, como eu disse, agora é hora da gente falar do lado cavaleiro profissional do Fernando. E a gente tem atrás ali alguns troféus e medalhas que são da sua carreira, que começou há quanto tempo, Fernando? Minha carreira profissional começou há mais ou menos uns 15 anos. Eu já montava aqui no Brasil, já fui da equipe brasileira de CCE e depois disso, em 2001, eu fui para a Europa me aperfeiçoar e fiquei lá por 6 anos. Inclusive, quando você voltou, você trouxe o seu cavalo que, por alguns anos, foi o cavalo que você competiu, é isso? Isso, ele foi um dos principais cavalos que eu já montei. Ele era um cavalo de uma aluna minha lá e ela teve um problema de adaptação com o cavalo. Era um cavalo muito grande, muito difícil para ela montar. Eu acabei fazendo um conjunto bom com esse cavalo. Esse cavalo veio e foi o cavalo que me levou às provas internacionais aqui no Brasil. Primeiro eu quero que você fale o nome desse seu companheiro aí e quais foram esses títulos ou os principais títulos que você já conquistou na sua carreira. Tá, ele se chama Rocco, é um cavalo sela holandesa e as principais provas que eu entrei com ele foi a disputa da seletiva do Sul-Americano e Pan-Americano e da Olimpíada. E hoje ele é um cavalo aposentado, né? A gente viu ali que ele está ali na sua pista, mas já não compete mais. Mas você compete com um cavalo hoje da mesma raça que a dele, diferente, como que é? Isso, o Rocco é um cavalo que ele já está com 17 anos, então ele foi aposentado. Já estava ficando velhinho, a gente quis dar uma vida boa para ele e foi descansar um pouco. E hoje em dia eu tenho outros cavalos que eu venho treinando, cavalos meus, cavalos de proprietário, cavalos de comércio,
que são os meus cavalos de prova hoje. Os cavalos são da raça brasileira de pismo ou serra holandesa, que são as raças próprias para a competição de salto. E você hoje ainda compete, né, Fernando? Qual que é o próximo campeonato que você tá treinando aí? Hoje em dia tem alguns cavalos de alguns clientes, alguns cavalos próprios que estão competindo, estão se destacando em competição. E os campeonatos eles vão durante o ano todo, né? Um dos principais campeonatos que a gente tem é o Campeonato Brasileiro, que acontece normalmente no final de outubro, no Aras Agroman em Orlândia. Fernando, você falou que além dos cavalos que você compete, tem outros cavalos que você treina, que também competem. Então eu queria que você falasse disso, do seu lado treinador. No seu caso, como você treina, além de... você treina o próprio cavalo, isso te ajuda? Você conhece mais o seu cavalo? Isso, na verdade todos os cavaleiros que estão na prova, eles treinam, montam previamente os cavalos, né? A gente tendo um contato maior com o cavalo, normalmente você tem um conjunto melhor e essa evolução desse conjunto acaba acontecendo de uma forma mais natural. E agora, para resumir, Fernando, o que o cavalo significa na sua vida? O cavalo, para mim, há um bom tempo, significa a minha vida, né? Na verdade, hoje em dia, as pessoas que eu conheço, as pessoas que estão em volta, os meus amigos, são todos ligados ao cavalo. E é uma coisa que só cresce, cada dia a gente conhece novas pessoas legais, que fazem parte da vida. Então, para mim, eu não saberia descrever minha vida sem os cavalos. Ele também gosta muito de cavalos desde pequeno, já montou, né? Já tem essa vivência com cavalos, mas ele também vai me explicar um outro lado, que é o seguinte: o cavalo também é um investimento? É um excelente investimento para quem gosta, para quem curte. É um tipo de esporte que cativa as pessoas, que as pessoas adoram. Então, para quem gosta, sem dúvida alguma, é um excelente investimento. Mas como funciona? O cara compra um cavalo e aí vai acompanhando, aí quando o cavalo chega no auge, ele dobra o valor ou de repente triplica, é mais ou menos isso? Pode triplicar ou até mais. O cavalo, você treinando o cavalo, você também acompanhando, né, todo o trabalho com o cavalo, você consegue ter um excelente retorno com o seu dinheiro. Então é isso, hein, pessoal? Fica a dica que o cavalo também pode ser uma forma de investir. Você aprova isso? Aprovo, sem dúvida alguma. O Fernando tem uma experiência muito grande com isso e, para quem gosta, sem dúvida alguma, é um excelente investimento. Acabou, mas a noite do Fernando ainda não. Ele vai pro segundo turno, que é um churrascão aqui com os amigos, é isso? Isso, aqui a gente, como eu te falei, o cavalo ele acaba trazendo muitos amigos para nós. Quem que vai pilotar a churrasqueira? Hoje o piloto da churrasqueira é nosso amigo Marcelo Ramírez. Manda bem ou você dá uns palpites? Mais ou menos, igual no cavalo. Ele sabe alguma coisa, mas eu tenho que estar sempre de olho para não acontecer nenhuma coisa errada. O Fernando é o capitão aqui do grupo. Agora é o seguinte, eu vou poder ficar para provar se a carne é boa ou não? Se você é bom treinador, tanto quanto bom churrasqueiro? Pode, vai ser um prazer. Você e toda a equipe são bem-vindos para ficar um pouco com a gente e conversar mais sobre cavalos. Bom, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui, vou experimentar o churrasco do pessoal aqui, mas semana que vem eu tô de volta com mais um esporte local e eu vou esperar você.